Apocalipse, capítulo de número 8. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém. Pai, fale ao nosso coração, porque nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Sem a Tua voz e a Tua presença, nada somos. Edifique a Sua igreja, eu lhe peço, para a glória exclusiva do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Tenho estado seguindo uma orientação da parte de Deus para desenvolver nestes cultos festivos que nos encontramos palavras oriundas dos livros das Revelações. Na última assembleia e último encontro festivo que tivemos o ano passado, que o Espírito de Deus me permitiu trazer-lhes a palavra, falei-lhes a palavra do Senhor baseado nos capítulos anteriores deste livro, especificamente no capítulo 7, e falamos sobre o poder irresistível da graça. Nesta noite, tendo como contexto o capítulo 8 de Apocalipse, quero lhes trazer uma palavra de Deus, tendo por título Graça e Juízo. Graça e juízo é o tema da palavra de Deus esta noite, que quero compartilhar convosco. Ao observar imediatamente que até a chegada deste capítulo, tudo que havia no céu era movimento, menos silêncio. Havia movimento de toda sorte, havia movimento de várias dimensões. Desde o instante que João foi chamado ao céu no capítulo 4, que a voz do Senhor lhe disse: sobe aqui, e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, iniciou-se a nível de universo movimentos extraordinários e belíssimos. No capítulo 4 nós observamos por 5 vezes 5 corais levantarem as suas vozes e adorarem aquele que estava sentado no trono. A Bíblia nos mostra no versículo de número 8 do capítulo 4 que os animais viventes que assistem direto ao trono do Senhor cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. No capítulo 4, versículo 11, os anciãos se juntam aos animais, os 24 anciãos tiram a coroa da sua cabeça, se dobram e dizem: digno és, Senhor, de tomar o reino, o poder e a glória, porque tudo criastes pelo teu próprio poder. No capítulo 5, versículo 12, os 24 anciãos e os querubins se juntam aos anjos, e eles louvam e glorificam ao Cordeiro que abriu o livro, seus 7 selos, e dizem: digno és, Cordeiro, de tomar o livro e abrir os seus selos, porque com teu próprio sangue compraste para ti homens de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. No final do capítulo 5, os 24 anciãos, os querubins, os anjos, os arcanjos se juntam com toda a criação que está no céu, na terra e debaixo da terra,
e eleva ao Senhor Deus Todo-Poderoso um louvor que eu imagino que seja e será como o estrondo de muitas águas. E eles olhavam para o trono e olhavam para o Cordeiro e dizia: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E a Bíblia diz que os 4 animais se levantavam e diziam amém, e os 24 anciãos tiravam a coroa da cabeça, se dobravam e gritavam dizendo, e prostravam-se e diziam: glória àquele que vive para todos sempre, glória a Deus. Tudo que havia no céu era movimento, menos silêncio. No capítulo 6, nós nos damos de frente com o tropel dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tropel terrível, trazendo movimento e distúrbio de toda sorte. No capítulo 7 nós saímos da terra e da grande tribulação e voltamos outra vez ao trono do Senhor. E vamos encontrar os 144 mil selados de Israel e os mártires da grande tribulação, subindo em direção ao trono do Senhor. E a Bíblia diz que eles cantam noite e dia e não param de cantar e não param de louvar, glória a Deus. E se ouve uma voz de um anjo forte que pergunta: quem são estes vestidos de branco e de onde eles vêm? E uma voz responde: estes foram que venceram pelo sangue do Cordeiro e saíram da grande tribulação. Louvado é o nome do Senhor. Movimento de toda sorte, anjos cantando, homens cantando, a criação cantando, animais cantando, e o juízo de Deus se manifestando. Mas quando chega no capítulo 8 e o versículo 1, a Bíblia é enfática, objetiva e direta e diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Silêncio total. É a única vez na Bíblia que a Bíblia declara que há silêncio no céu. Nem antes desta escritura e nem depois. Nunca mais haveria silêncio no céu. Mas a Bíblia diz que tudo parou. Os 24 anciãos pararam. Os 4 animais viventes pararam. Os serafins e os querubins com toda aquela glória pararam. Os 144 mil pararam. Os mártires da grande tribulação também pararam, ficaram em silêncio. Aquela glória que Ezequiel viu, que era roda por dentro das rodas e olhos por dentro dos olhos, que se movia para todo lado a todo tempo, também parou. Silêncio. Parou o movimento no céu. O que de grande houve no céu que tudo parou? Por que que parou o louvor? Por que que a oração dos mártires não se ouviu mais? A Bíblia descreve no livro do Apocalipse que os mártires bradavam dizendo: até quando, Senhor, tu não farás justiça? Parou isso também. Parou a oração, parou o canto, parou o louvor, pararam os juízos, tudo parou. A Bíblia diz que repentinamente se fez silêncio no céu. E por que deste silêncio, bem? É a revelação que recebi de Deus para lhes entregar esta noite. E eu quero que os senhores observem a razão deste silêncio em 7 atos diferentes, em 7 quadros diferentes. E o primeiro ato que eu observo é exatamente o que a Bíblia descreve: quando se abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? A Bíblia não responde objetivamente aqui neste versículo, mas no contexto amplo do Apocalipse, nós vamos observar em Daniel 7:9, Abacuque 2:20, Sofonias 1:7, Isaías 13:6-9, Jeremias 46:10, Amós 5:19, que a razão de que todo mundo parou é que a atenção de todos se virou para aquele que estava sentado no trono. Era uma nova revelação agora daquele que estava sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono sempre se manifestou como Deus magnânimo, como Deus misericordioso, como Deus poderoso, como Deus glorioso, como Deus restaurador. Mas agora o seu rosto não era de salvador, agora o seu rosto não era de libertador, nem
perdoador, nem de restaurador. Não, não, 1000 vezes não. O rosto dele agora, segundo nos descreve esta escritura, desse contexto bíblico, daquele personagem assentado no trono, e a razão do seu silêncio é que todos estavam olhando para o seu rosto e para os seus olhos. É que o seu rosto agora era um rosto de juízo. O seu rosto agora era um rosto que infundia uma autoridade em função da sua santidade. O rosto daquele que estava sentado no trono agora foi agravado pelas responsabilidades inerentes ao seu ofício. E o que mais existe no livro de Apocalipse é o cântico de todos os que lhe adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Mas até aqui ninguém tinha se dado conta da seriedade da sua santidade. Mas desta feita o seu rosto transluz exatamente o seu juízo, a sua perfeição, daquilo que ele exigirá dos ímpios. E neste instante o seu rosto se transfigura como aquele que vai estabelecer o juízo na terra. E olha o que diz Daniel no capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando. Foram postos tronos nos céus, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo como a limpa lã. Do seu trono saía chama de fogo, e as rodas diante dele como fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. E Daniel coloca um ponto, uma vírgula, e parece que ele respira, e ele diz assim: e o juiz se assentou. E ao adentrarmos no livro do Apocalipse, nós vamos observar desde o capítulo 1 uma movimentação extraordinária. Tudo que se vê desde o capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 7 são movimentos no mundo espiritual, no céu dos céus, no céu atmosférico e também na terra, já sendo sacudida pelo juízo do Senhor. Nos capítulos 1 a 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus movimenta-se no meio das 7 igrejas da Ásia, que simbolizam 7 tipos de igrejas que existem na terra, simbolizam 7 tipos de líderes cristãos que existem na terra, simboliza 7 tipos de crentes que existem dentro de todas as igrejas, simbolizam também 7 tempos da história da igreja. E não obstante todas estas verdades dispensacionais, de existirem 7 tipos de igrejas, 7 tipos de líderes, 7 tipos de crentes de acordo com a caracterização espiritual de cada igreja. O estado da igreja de Éfeso, a igreja do amor decadente, que esqueceu das primeiras obras, do primeiro fervor, do primeiro compromisso. Da igreja de Esmirna, que não obstante toda a situação de sofrimento, permaneceu fiel, e Deus dele uma promessa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Da igreja de Pérgamo, que não obstante estar numa posição privilegiada, numa cidade privilegiada, e possuir um líder muito espiritual, foi uma igreja que adentrou pelo caminho do mundanismo, abandonou a santidade, e o Senhor chamou a atenção daquela igreja. Da igreja de Sardo, e antes a igreja de Tiatira, que o mundanismo de Pérgamo contaminou Tiatira, e Tiatira é conhecida como a igreja prostituta, das prostituições espirituais. E consequentemente, depois da igreja de Tiatira, veio a igreja de Sardo, porque mundanismo e prostituição espiritual termina em morte. E a igreja de Sardo, o Senhor diz assim: tens o nome de que está vivo, mas está morto. Confirma aqueles que estão vivos no meio de ti. A igreja de Filadélfia, a igreja da porta aberta, do compromisso com a palavra. E o Senhor diz a esta igreja: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. Guarda o que tens, para que ninguém
ninguém tome a tua coroa, glória a Deus. A igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas, a igreja morna, a igreja do conformismo, a igreja da mistura, onde o santo e o profano andam abraçados juntos, onde o ímpio e o piedoso já não existe mais diferenças. O Senhor diz assim para esta igreja: vomitar-te-ei da minha boca, porque não estou agradado das tuas obras, glória a Deus. Não obstante estes 7 tipos de igrejas, 7 tipos de crentes, 7 tipos de líderes, nós vamos nos deparar com um quadro extraordinário. Quem se movimentava no meio destas 7 igrejas, apesar das suas misérias, não era arcanjo Miguel, não era Gabriel. Quem se movimentava era o próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu a João com seu rosto como o sol na sua força, glória a Deus. Olha o sol, meu filho, eu estou pregando a palavra, pelo amor de Deus, como o sol na sua força. O seu cabelo era branco como a alva lã, as suas vestes brancas, simbolizando santidade, e os seus cintos eram como ouro reluzente. Mas o que mais me chama a atenção era o que saía da sua boca e o que estava nos seus pés. O que saía da sua boca não era discurso, o que saía da sua boca não era filosofia, o que saía da sua boca era uma aguda espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Os seus pés eram como latão reluzente, simbolizando a vitória do Calvário e do sofrimento sobre o inferno. E é com aquele pé reluzente que Jesus pisou e esmagou a cabeça da serpente. E eu estou aqui para declarar às trevas esta noite que o meu Jesus é vencedor. Ele pisou, ele esmagou a cabeça da serpente. Oh, glória a Deus! Fez o poderio do inferno. Satanás está destruído, marcado, arrebentado, partido pelo meio, porque o meu Jesus caminha no meio da igreja. O meu Jesus passeia para pisar as obras das trevas, para desfazer todo o poder contrário, para repreender todo o poder maligno. O meu Jesus era o que se movimentava desde o capítulo 1 ao capítulo 3, capítulo 4, 5, 6 e 7. Jesus e o Senhor Deus Pai estão no trono, e quem se movimenta são os anjos, os arcanjos, os querubins, os animais viventes, os 24 anciãos. Desde o capítulo 4 você vai ver que este movimento é um movimento de adoração. Capítulo 1 a 3, o movimento de Cristo em meio às igrejas era um movimento de restauração, porque a razão pela qual Jesus se movimenta no meio da igreja é porque nós vivemos o tempo da graça. Ele ainda é Senhor de graça, e esta graça que Ele quer ministrar é uma graça restauradora. Esta graça que Ele quer ministrar é uma graça renovadora. Esta graça que Ele quer ministrar é uma graça transformadora, perdoadora. Ele se movimenta no meio da igreja, não porque eu mereça, não porque você mereça, mas porque Ele tem graça superabundante para manifestar no meio do seu povo. Se dependesse do meu glória a Deus, do seu glória a Deus, Jesus não tinha motivo para se movimentar, porque as igrejas estão dando lugar à frieza espiritual, ao mundanismo, à miséria espiritual. Jesus só se movimenta por sua graça, não é porque nós merecemos. Eu quero te avisar, você creia ou não creia, você dê glória a Deus ou não dê glória a Deus, você seja crente ou não seja, você seja santo ou não seja, porque ainda não terminou o tempo da graça. Ele se movimenta aqui esta noite, Ele caminha aqui esta noite, Ele passeia aqui esta noite neste santuário. Glorificado e bendito é o seu nome. Os capítulos 4, 5 e 6, o que nós vemos até o 7 é movimentação. Se você observar o versículo 8 do capítulo 4, quando João é arrebatado aos céus e ele está diante do trono do Senhor, e ele vê o arco celeste ao redor daquele trono, e eu João olhando para aquele trono, ele vê
que os animais viventes chegam diante daquele trono e a única coisa que eles fazem é adorá-lo. A Bíblia diz que diante daquele trono saiu relâmpagos, vozes, e os animais chegavam diante dele sem descansar e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e o que há de vir. Se você observar mais adiante um pouquinho, a Bíblia nos diz no versículo 11 que se juntavam aos animais os 24 anciãos, chegavam diante dele, enquanto os animais davam glória àquele que está sentado por sobre o trono. Os 24 anciãos tiravam a coroa da cabeça, se curvavam diante do trono e se faziam um coral de anjos, de querubins e de anciãos, e eles diziam: assim é o Senhor, digno é, Senhor, de receber a glória e honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são, e por tua vontade foram criadas. No capítulo 5, versículo 2, os 24 anciãos e os animais se juntam aos anjos e vem um novo cântico de adoração ao Senhor. No capítulo 5, versículo 12, agora aquele que está sentado no trono não está só, apareceu um cordeiro digno de abrir um livro e os seus 7 selos, e o coral aumenta agora. Os 24 anciãos, os animais e os anjos se juntam naquele coral e cantam o terceiro hino e dizem assim: digno és de tomar um livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todo o povo, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Glória ao nome do Senhor. O versículo 13 do capítulo 5, o coral continua, e agora não é só anciãos, agora é querubins, animais, anciãos, arcanjos se juntam, e a Bíblia diz que a voz de todos estes eram milhões e milhões, e vem o quarto cântico, que não é cordeiro, que foi morto, de receber a glória e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graça. E vem o hino de número 5, porque tudo que se faz no céu é dar glória a Deus, é louvar, é glorificar, é bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. E o hino de número 5 não é somente os animais, o hino de número 5 não é somente os anjos, mas a Bíblia diz que se junta toda a criatura que está no céu, na terra, embaixo da terra, os anjos, os arcanjos, os querubins, todos se juntam agora. Imagine que rumor, toda a terra louvando a Deus, imagine que movimento, os céus, a terra, embaixo da terra, todo mundo louvando a Deus agora. E a Bíblia diz que o cântico é esse: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os animais diziam amém, e os anciãos tiravam a coroa da cabeça outra vez e se dobravam, porque o céu é lugar de louvor, o céu é lugar de adoração, o céu é lugar de glorificar a Deus. E eu quero dizer que nós estamos na igreja para treinar a nossa estadia no céu. A única razão pela qual você está aqui é para aprender como vai ser feito no céu. A igreja tem que ser um pedaço do céu. Os nossos cultos tem que ser uma experiência celestial, não uma experiência carnal. Culto não é lugar de brincadeira, culto não é lugar de fusque-fusque, culto não é lugar de conversa fiada, culto não é lugar de coração desligado, culto não é lugar de cara feia, cara de fariseu, culto é lugar de dar glória a Deus e gente humilde. Se você está no culto celestial, levante as suas mãos ao céu agora e louve a Deus. Abre a Bíblia, abre o que você tem em louve. Eu não sinto que louvar, não estou perguntando o que você sente. Você está aqui para dominar para subir ao céu. Aquele que vive e reina para todos sempre. Eu estou
estou lhes dizendo que no céu, tudo o que ocorria até o capítulo 7 era movimento, capítulo 4 e 5 louvor, capítulo 6 se vê o tropel dos cavaleiros do Apocalipse sobre a terra, capítulo 7 é aberto um parêntese, e agora os 144 mil judeus escolhidos por Deus e os mártires da grande tribulação, a Bíblia diz que eles estão diante do trono e vieram de vestes brancas, e olha que coisa linda, estão diante do trono e o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono o cobrirá com a sua sombra. É isto que diz a Bíblia Sagrada. Eles foram para o céu para louvar ao Senhor noite e dia. Eu estou lhes dizendo que desde o capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 7, o que se vê é movimento, é louvor, é adoração, é glória, são mistérios espirituais, são segredos espirituais que se desvendam diante do trono do Senhor. Agora, quando você chega no capítulo de número 8, a Bíblia nos dá uma surpresa, e a Bíblia diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Terminou o louvor, terminou a adoração, os corais se aquietaram, os 24 anciãos desapareceram da cena, os anjos, os arcanjos e os querubins se recolheram ao seu significado angelical, desapareceram do palco central. E a Bíblia nos descreve e nos deixa bem claro que aquele silêncio existia por uma motivação muito especial e única. Houve silêncio. É a única vez na Bíblia que registra que houve silêncio no céu. Não há nenhuma outra parte nas Escrituras que a Bíblia descreva que houve silêncio. Desde o início da criação, nunca o céu ficou em silêncio. E depois desta meia hora de silêncio, não se registra mais que haverá silêncio na terra. No céu, melhor dito. Aliás, há duas descobertas extraordinárias nestes 8 primeiros capítulos. Eles nos escrevem a única vez que houve lágrimas no céu. Porque a Bíblia diz que no céu não haverá lágrimas, nem choro. Mas a Bíblia diz que João, quando olhou o livro e não viu ninguém capaz de abrir, a Bíblia diz que ele chorava muito. A única vez que houve choro no céu foi quando João olhou para o livro. Antes nunca houve e depois não haverá, porque o céu não será lugar de choro depois que a igreja estiver lá para glorificar o nome de Deus. Silêncio no céu. E a outra grande descoberta nestes 8 primeiros capítulos. Por quê? Nós não encontraremos a resposta neste capítulo 8. Mas ao avaliar o contexto amplo da Bíblia, no livro do profeta Daniel, profeta Abacuque, profeta Sofonias, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Amós, que tiveram a revelação desta hora do silêncio no céu, nós vamos ver a razão do silêncio. E a razão do silêncio está em Daniel, capítulo 7, versículo 9. E a Bíblia diz assim: e continuei olhando, até que foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou, a sua veste branca como a neve, o seu cabelo como a limpa lã, o seu trono como chamas de fogo, roda diante dele como um fogo ardente, um rio de fogo, uma nave saía dele, ponto e vírgula. E Daniel diz assim: e assentou-se o juiz. A razão do silêncio é que aquele trono, que era um trono de graça, um trono de restauração, um trono de louvor, um trono de milagres, a partir do capítulo 8 se transforma num trono de juízo na terra. A razão daquele silêncio era que ao olhar para aquele trono, o rosto do meu Senhor
não estava mais com o rosto amoroso, nem com o rosto quebrantado do sofrimento no Calvário. Agora o seu rosto é o rosto de um severo juiz, que toma a sua autoridade inalienável, que por direito intrínseco lhe pertence, para julgar todos os que habitam sobre a terra. Glória a Deus! O juiz assentou-se no trono, e o seu rosto inspira temor. O seu rosto transmite santidade, e o seu rosto está dizendo assim: chegou a hora de eu pedir contas a todos os que chegaram à terra. Senhores e senhoras, eu peço-lhes por favor que, como uma igreja madura, ninguém se engane. Nós haveremos de chegar diante dele para prestar conta de tudo que somos, de tudo que fizemos. Lhes peço por favor aos senhores e senhoras que não tomem esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus como brincadeira, porque nós haveremos de chegar diante do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores, para prestar conta da nossa vida. Lhes rogo em nome de Cristo e por amor de sua alma, que não tome por preço comum a sua alma. A oportunidade que você recebe de Deus, ministro do Evangelho, ministro do Senhor, não receba por brincadeira o momento benévolo que temos de pregar, de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque um dia nós haveremos de estar assentados diante do trono de um juiz severo, que os seus olhos são como chamas de fogo que penetram até o interior e vem prescrutar o coração e as motivações de nossa vida. Diante dele não há nada escondido. A Bíblia diz, meus irmãos, que nem nada do que se faz na terra ficará oculto, porque a Bíblia diz que tudo Deus trará a juízo, e o rosto do juiz, segundo o profeta, é um rosto severo. Abacuque diz: o Senhor entrou no seu santo templo e toda a terra se calou diante dele. Sofonias diz: cala-se a terra diante de Jeová, porque o Senhor preparou sacrifício, sacrificou seus convidados, e acontecerá neste dia que o Senhor castigará o príncipe, os filhos do rei, o rei e todos os que se vestem de vestidura estranha. Isaías diz assim: uivaia, porque veio o Todo-Poderoso com a assolação, todas as mãos se debilitarão, o coração dos homens se desanimará, se assombrarão, ficarão com dores reais e angustiados como a mulher no parto, porque o dia do Senhor foi horrendo como ira ardente, para pôr a terra em solação e destruir o pecado dela. É isso que diz a Bíblia Sagrada. O profeta Jeremias diz assim: este é o dia da vingança do Senhor, para ser o vingador dos seus adversários. O profeta Amós diz assim: como se um homem fugisse diante do leão. Quem quiser escapar deste trono, deste juízo, a Bíblia está dizendo, ele está fugindo diante do leão e vai se encontrar com o urso, e ao fugir do urso vai entrar numa casa e se encontrar com uma cobra que tem veneno mortal, porque a Bíblia diz que Deus se tornará inimigo dos seus filhos no dia do juízo. A graça terminou, o Senhor está como juiz. Agora, para o fiel, para o santo, isto não é pavor, isto não é tristeza, porque para aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, essa vida está limpada. É momento de júbilo, é momento de louvor. Se você está empatando, está em paz com Deus, se o seu coração está tranquilo, levante a sua mão direita ao céu e glorifique o nome do Senhor. Por um motivo, o Senhor Jesus virá. Ele virá. Se você sente alegria por este dia, fique com a sua mão levantada e clame e diga: ora vem, Senhor Jesus, nós estamos a te esperar. Aleluia. Para o salvo, este momento não será momento de tristeza, porque eles estarão juntos com Cristo, reinando e julgando toda a terra. É isto que diz a palavra do Senhor. Aleluia. E quem é crente, diga aleluia. E quem está esperando Jesus voltar, diga glória a Deus. E quem tem saudade do
do céu glorifique ao Senhor. E quem tem alegria da salvação e é batizado com o Espírito Santo, receba renovo de Deus agora na sua vida. Se você é crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo, esta mensagem produz alegria. Esta mensagem produz contentamento no coração daquele que a sua vida está de bem com Deus. Oh, aleluia! Você crente que está cansado de impiedade e às vezes pensa não vale a pena ser fiel, permaneça. O juiz vai se assentar no trono. Você é obreiro desprezado que não é olhado, sua chamada não é valorizada, você está quase a ponto de desistir. Não desista. O juiz vai sentar no trono para fazer justiça. A justiça dele é perfeita. A justiça dele é segundo o prumo divino. Glória a Deus. A balança dele não é enganosa. Glória a Deus. Ele vai sentar no trono para julgar. E você vai ver que valeu a pena ser fiel. Ser crente de verdade, ser santo, ser puro. Você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que valeu a pena quando ele passar o metro no prumo na sua vida e dizer a você: vem bendito de meu Pai, toma o assento no lugar que está preparado. Você vai ver que valeu a pena ser fiel. Sua alma, e você vai ver que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu sinto a glória do Todo-Poderoso entrando neste santuário. Vale a pena louvá-lo, adorá-lo. Na beleza da sua santidade, você vai ver que vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena passar as madrugadas em joelho no chão, lendo a palavra do Senhor. Pastor, ninguém vê isso que eu faço, não é para ninguém ver mesmo, mas o justo juiz está vendo o que você faz. E lá no trono dele, você vai ser galardoado, vai ser recompensado. Se você crê nisso, levante as duas mãos aos céus e diga a ele que vale a pena. Agora Jesus, diga a Jesus: vale a pena te servir. Consolar a sua vida. Tem juízo no universo, tem juízo na terra. As coisas não estão a só para vento, não, Senhor. O mundo não está sem rédea, não, Senhor. A igreja não está sem rédea, não, Senhor. Você está enganado. Você está decepcionado. Decepcionado com a igreja, decepcionado com os pregadores, decepcionado com os pastores. E você diz: não vale a pena.
A coisa está solta, não, Senhor. Tem um juiz que ninguém vai impedir que ele se assuma. Ninguém vai impedir que ele faça a sua obra. Ninguém vai impedir que ele faça a sua obra. Gente dele não tem grande, não tem. Gente dele não tem rico, não tem pobre. Gente dele não tem plebeu e também não tem um nobre. Gente dele todos são pobres. Sim. Porque ele estará assentado no trono a julgar. Quantos creem nesta verdade podem dar glória? O primeiro ato é o juiz assentar no trono. E por isso com esse silêncio na terra. O segundo ato deste quadro de término da graça e início do juízo, a Bíblia diz assim: de 7 anjos que estavam diante de Deus. E Efésios 3:10 nos revela que são principados de poder elevado, que são guardados por Deus exclusivamente para esta hora. Estes 7 anjos são anjos da presença do Senhor. Não são anjos comuns. Eles não têm o ministério de Gabriel e nem têm o ministério de Miguel. O ministério deles é assistir diante do trono de Deus e esperando exclusivamente para esta hora dar uma seriedade no juízo. Eles são preparados no seu domicílio e na sua estrutura para esse momento. E lá estão eles, príncipes angelicais, principados extraordinários, grandiosos em poder, perfeitos em santidade, que em seu coração se acha fidelidade diante de Deus, e eles estão diante de Deus. Este é o segundo ato. E o terceiro ato dessa descrição bíblica é que a Bíblia diz assim: que foram lhe dadas trompetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 2 é o terceiro ato, quando uma mão invisível, um poder invisível, após apresentá-lo para todo o século celestial, para toda a criatura daquele ato, eles recebem de forma sobrenatural, de forma invisível, as trompetas de Deus. E as trompetas da Bíblia simbolizam convocação final. As trompetas da Bíblia significam ato oficial e conclusivo. Quando eles recebem a trombeta, toda a terra e todo o universo se prepara, porque as coisas do plano de Deus estão no seu momento conclusivo. Deixe-me abrir um parêntese e lhes dizer uma verdade: Deus vai concluir o seu plano na terra com vitória. Deus vai concluir o seu plano na sua vida com vitória. Não há nada que impeça ele de concluir esse plano. Este plano será concluído quando estes anjos receberem a trombeta. E a Bíblia diz em João capítulo 2, versículo 1: tocai a trombeta em Sião, no monte da minha santidade. Perturbem-se os moradores da terra, porque veio o dia do Senhor, dia de trevas e tristeza, dia de nuvens e trevas espessas. É o dia do Senhor, a trombeta está anunciando. Nós estamos neste momento do Apocalipse a partir do capítulo de número 6. Nós estamos já vivenciando as realidades da grande tribulação. Mas aqui no capítulo 8, a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, que durará 7 anos, para Deus tratar exclusivamente com Israel, já está indo para a metade. Quando chega no capítulo 8, já está próximo dos 3 anos e meio. E a Bíblia nos aponta que os primeiros 3 anos e meio será tribulação com um pouco de misericórdia, será tribulação ainda com um pouco de frouxidão. Mas a partir do juízo das trombetas e das taças, a Bíblia nos aponta, Jesus mesmo disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, nem os escolhidos. Tal a severidade do juízo de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11: considera, pois, a bondade e a severidade do Senhor. Tem um evangelho por aí que está pregando só bondade, está pregando só graça, está pregando
pregando só amor. E as pessoas vêm para a igreja do mesmo jeito, saem como quiser. Não é esse o evangelho da Bíblia, não. O evangelho da Bíblia prega graça, mas prega juízo. Você precisa saber, eu preciso saber que nós vamos prestar conta diante de Deus. Olha aqui, meu filho, esta vida frouxa que você leva não agrada a Deus. Você pensa que engana quem? Viu, meu filho? Viu, minha filha? Esta vida espiritual bagunçada que você leva, o Espírito de Deus não está agradado com isso, não. O juízo de Deus está na tua porta. Não esqueça, não. Viu, meu colega, pastor, pregador, obreiro? Ou nós tratamos a igreja de Deus direito, ou quero que você saiba que o juiz de Deus está na porta da tua casa, está na porta do teu ministério. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Pastor Roberto, por favor, não me perca o convite mais para pregar aqui, porque esta noite é sério o que Deus mandou eu pregar aqui nesse santuário. Eu não vou levar nada para casa. Se aprendeu a fazer a obra de Deus bem feita, por que está fazendo relaxadamente? Você acha que Deus vai te levar para compadre? Porque agora você é teólogo. Porque agora você é filósofo. Você acha que Deus vai me levar para compadre? Você não está vendo que a igreja de Deus não é sua? A igreja não lhe pertence. A igreja é de Deus. E a mensagem completa é graça, mas também é juízo. É juízo, mas também é graça. Evangelho de chá com açúcar não transforma ninguém. Evangelho de água rasa não transforma ninguém. Evangelho de agradar o bolso ou o nome de alguém não transforma ninguém. O evangelho é a palavra de Deus completa. O terceiro ato é significativo. Eles receberam trombeta. E a trombeta se recebe para ser tocada. E quem recebe a trombeta é sacerdote. Você tem a trombeta de Deus, você tem que tocar, Deus te deu. Agora, a trombeta bíblica, ela gera dois resultados. Ela gera alegria naqueles que estão em paz com Deus, mas gera perturbação naqueles que não estão bem. Gera perturbação ou gera alegria. Nós temos que tocar a trombeta de Deus a tempo e a fora de tempo. Quer ouçam, quer não deixe de ouvir. Nós temos que tocar a trombeta de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Levante as suas duas mãos. Ó Deus, eu quero te pedir neste instante que, como sinal de que o Senhor está nesta mensagem, renove a autoridade daquele obreiro que o Senhor deu a trombeta, mas ele está fazendo bom uso. Oh Espírito de Deus, olha aqueles homens que o Senhor levantou como trombeta na terra, mas a sua voz atualmente não é mais do que uma melodia doce ao ouvido de pecadores. Coloca a autoridade da trombeta na boca dele agora. Coloca a autoridade da trombeta na boca dele agora. Deus vai levantar tocadores de trombeta. Coloca a trombeta na boca do teu filho, da tua filha, outra vez.
Espírito de Deus, como eu creio que este momento é teu, eu te peço que derrame um fragmento da tua glória agora, exclusivamente na vida daqueles a quem o Senhor está dando a trombeta. Aqueles que estão recebendo o trombetear de Deus na sua vida, recebam o poder e a autoridade da unção sobrenatural. Fale em novas línguas, receba o dom de Deus agora. Receba fogo de Deus nos seus lábios, na sua boca, nas suas mãos, na sua vida. Receba a autoridade da trombeta de Deus agora. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais o chão, estão dentro deste santuário agora, para adorar Ele juntamente com a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Adore, não canse de adorar, não canse de adorar, não canse de adorar, não canse de adorar. Uma barrachanta balaço. Com raiz e tudo. Serva de Deus, louve a Deus porque você está curada. A mão do Senhor cruzou no seu corpo agora. Restaurou completamente a sua vida. Pode glorificar, bendizer e exaltar o Senhor. Porque toque na trombeta esse ano como benevolência. Enquanto ato neste quadro, não esqueça, o céu estava em silêncio. Tudo isso acontecendo em silêncio. E a Bíblia diz no versículo 4, o quarto ato deste desenrolar, deste cenário extraordinário. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Outro junto do altar. Observe bem, a palavra outro no original grego quer dizer, se pronuncia e se lê alios, A-L-L-O-S, alios, outro do mesmo tipo. Aquele outro anjo saiu do meio da glória. Não era um anjo comum, era outro anjo que saiu e se pôs diante do altar. Este outro anjo, o profeta Isaías, no capítulo 63, versículo 9, identifica como anjo da sua presença. Olha o que diz a Bíblia: em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo amor e compaixão ele os remiu, tomou e os conduziu desde o dia da sua antiguidade. Viram? Este anjo é diferente dos outros. Ele não é igual a Miguel, ele não é igual a Gabriel, ele não é igual aos outros
outros anjos que tocaram a trombeta. É o anjo da sua presença. É o primeiro detalhe. O segundo detalhe, ele saiu e se colocou junto do altar. Não existe anjo comum que venha diante do altar, porque anjo não intercede, anjo não é mediador, anjo não pode remir, anjo não pode restaurar. Este anjo diante do altar, o outro anjo, não era outro senão uma manifestação teofânica poderosíssima do meu amado Senhor Jesus Cristo, que entra no cenário agora para manifestar a sua autoridade de julgamento. Não era Gabriel, e nem Miguel, o guerreiro do Senhor pelo seu povo, mas o próprio Jesus, que mais uma vez, das várias vezes na Bíblia Sagrada, se reveste de característica angelical, e agora ele toma ainda uma característica específica. Ele é um anjo sacerdote, porque ele se coloca diante do altar, e a Bíblia diz que ele tem um incensário de ouro na mão. Ele se colocou ali diante, mostrando que o seu papel estava sendo cumprido. E qual é o papel de Jesus Cristo hoje? Olha o que diz a Bíblia em Hebreus. Você vai ver no capítulo 7, 21, 24, 25 e 26. Jurou o Senhor, tu és sacerdote eternamente, vivendo sempre para interceder pelos pecadores, e feito mais sublime do que os céus é o próprio Senhor Jesus, que agora, neste instante, está diante do Senhor, fazendo uma coisa só. A única coisa que Jesus faz agora no céu, segundo Hebreus, é interceder pela minha vida e pela sua vida. Se você recebe isso como consolo, levante a sua mão para os céus das mulheres e diga glória a Deus. Eu vou dizer de novo: a única coisa que Jesus faz no céu hoje, diante de Deus, é interceder por mim, interceder por você. Quando você chora, ele chora. Quando você sente tristeza, ele sente. Porque a Bíblia diz em Hebreus que em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. É o homem perfeito que está diante de Deus agora, intercedendo por nós, os remidos, os redimidos, que descobrimos o segredo de clamar. E se você está neste culto esta noite clamando, ele está recebendo a tua oração, o teu clamor está sendo recebido diante de Deus agora. A tua lágrima está sendo recebida diante dele agora. A tua necessidade está sendo recebida diante dele. Mas aqui, o anjo da sua presença, o Senhor Jesus, está concluindo o seu ministério de intercessão. E a Bíblia diz: e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de, olha que expressão linda, de todos os santos. Todas as orações de todos os santos são colocadas agora dentro daquele incensário que está sobre o altar, diante da presença do Senhor. Todas as orações, a Bíblia repete no versículo 4: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Você entendeu bem? A oração de todos os santos ele coloca diante daquele incensário. E eu descubro aqui 3 mistérios de Deus na Bíblia. O primeiro mistério, as razões pelas quais Deus responde a oração. Por quê? Porque a sua oração, na verdade, é o que alimenta o ministério de Cristo lá no céu. Ele está lá nos céus agora, só para recolher a oração dos santos. Se você entendeu isso, diga glória a Deus. É por isso, olha o retorno, irmão. É por isso que lá no céu não é conhecido muito quem faz, tem fama, tem nome. Lá no céu é conhecido quem ora. Lá no céu é conhecido quem clama. Lá no céu é conhecido quem anda de joelho. Glória a Deus. Lá no céu é conhecido quem faz como Maria está aos pés do Senhor. A razão da
frieza da igreja hoje é que a igreja parou de orar. Os obreiros do altar não oram mais, os pregadores não oram mais, os cantores não oram mais, ninguém mais tem calo no joelho. Esqueceram que Jesus está lá esperando a sua oração. Ele quer a sua oração, ele quer ouvir a sua oração, porque ele tem prazer de responder a sua oração. Se você orar a Deus em nome dele, segundo ao Pai, louvado é o nome do Senhor. O segundo segredo que eu observo aqui é que naquele incensário vai a oração de todos os santos. Eu abro parênteses. Lá no céu, naquele incensário, está no mesmo incensário a oração de Noé, a oração de Abraão, a oração de Moisés, a oração de Isaac, a oração de Josué, a oração de Davi no Salmo 142, que dizia: suba a minha oração diante de ti como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício. Está a oração de Elias, está a oração de Eliseu, está a oração de Jeremias, a oração de Isaías, está a oração da irmã Dorcas, que fazia bem com as suas mãos para a igreja primitiva. Está a oração da irmã Febre, está a oração dos apóstolos, a oração dos diáconos, está a oração dos chamados pelo Senhor durante a história da igreja. Está lá a oração de William Carey, está lá a oração de George Whitefield dizendo: Senhor, dá-me almas ou eu morrerei. Está a oração de William Carey dizendo: Senhor, dá-me o mundo para conquistar para ti, me permita fazer grandes coisas para ti. Lá diante do altar do Senhor está a oração de Moody, está a oração de Spurgeon, está a oração de Carlos Stunt, está a oração de Charles Finney, está a oração de Smith Wigglesworth, está a oração do apóstolo dos pés sangrentos que evangelizou a China e evangelizou a Índia, está a oração dos missionários que pagam o preço noite, dia e noite sem serem conhecidos. E eu me lembrei que lá no céu está a oração do irmão Gustavo Nódulo pela igreja de Porto Alegre, está a oração do pastor Nils Caranja, está a oração do pastor João Ferreira, está a oração do pastor Joãozinho, pai do Elton, que já chegou na glória antes de nós. Lá no céu está a oração de cada uma destas velhinhas do ciclo de oração, que ninguém dá muito valor, só que quando você ora, filha de Deus, Jesus se coloca em pé, com incenso de ouro diante do altar, para receber a sua oração. Glória a Deus. A sua oração está lá. Fala a sua oração. Sabe qual é o terceiro segredo que eu descobri aqui? Qual é a razão que as orações vão para o mesmo lugar? É porque se Jesus se comprometeu em responder a oração de Abraão, ele vai responder a sua oração também. Porque a tua oração está no mesmo incenso que a oração de Abraão chegou. Se ele respondeu a oração de Jacó, a oração de Israel, respondeu a oração de Isaías, não pare de orar, ele vai responder. Ele vai responder a tua oração. Levante a sua mãozinha ao céu. Adore a Ele mais uma vez e clame a Ele de novo. Você veio nesse culto pedir alguma coisa? Peça agora, pode pedir. Pode pedir, abra a boca e peça. Eu quero ouvir você pedir. Se você veio buscar unção, peça poder, peça glória, peça a graça de Deus, porque está chegando. Está chegando diante de Deus agora. Está no mesmo lugar de todos os céus. É a garantia de que a tua oração terá resposta. É a garantia de que o seu clamor será ouvido diante de Deus. Tem alguém aqui esta noite que veio nesse culto buscando resposta da oração? Levante a mão, eu quero ver. Levante a mão, eu quero ver. Quem vem buscando resposta de uma oração específica que tem feito a Deus e necessita que Deus responda. Ó Deus,
Eu sou teu profeta na terra. Eu sei que nesta palavra o Senhor está. Eu lhe peço que ordeie a resposta da oração dos teus filhos e das tuas filhas agora, neste instante. Eu te peço que venha as hostes angelicais e rompa com a barreira do mundo espiritual que está impedindo a resposta deste pedido e a resposta desta oração. Envia do céu agora a resposta. E eu te peço que dê convicção ao coração deste irmão e dessa irmã agora de que a resposta está chegando. E que a partir de agora a angústia que ele sente seja substituída por alegria, por louvor, porque o Espírito de confirmação toma conta da tua vida agora. E a partir de agora você louva, glorifica, exalta, bendiz, magnifica ao Senhor, porque você recebe confirmação do Espírito de Deus agora, de que a sua oração é respondida. Se você está recebendo esta confirmação do coração, eu quero que mais uma vez você dê uma rachada de glória a Deus, aleluia, para envergonhar o inferno, para provar que você está vindo na fé, a sua oração tem poder, aleluia, em louvor exaltado ao nome do Senhor que vive para todos sempre. O anjo na presença ao próprio Senhor Jesus pegou a oração de todos os santos e encheu o incensário. A Bíblia diz que ele misturou aquela oração com o incenso puro do altar. E observe o próximo ato deste quadro belíssimo no versículo 5. Você vai ver que neste quinto ato ele pega o incenso, a oração e fogo do altar de Deus e coloca tudo dentro daquele incenso, daquele incensário. Oração, incenso e fogo. Oração com incenso e fogo é uma mistura explosiva na terra. Essa mistura é mais forte que uma bomba de neutros. Essa mistura é mais forte que uma bomba atômica. O diabo pode resistir quem prega bonito, mas não resiste quem ora com lágrimas. O diabo pode resistir quem canta bonito, mas não resiste quem anda de joelhos calejados em jejum e oração. O diabo não resiste. O diabo pode resistir quem conhece homilética, quem conhece hermenêutica, mas o diabo não resiste quem anda de joelhos dobrados, porque quando a sua oração chega no altar, o Senhor mistura com incenso e com fogo. Quantos podem dar glória a Deus? Porque estão compreendendo a mensagem. E o Senhor apresenta essa mistura poderosíssima diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando ele apresenta este incenso, ele recebe a ordem do céu e diz: responde a oração. Responde a oração. E quando o Senhor ordena que a oração seja respondida, olha o que a Bíblia diz. Olha como a sua oração é respondida. É respondida assim, ó. É derramada sobre a terra. Você está orando? Se prepare, porque a resposta da tua oração vai descer em forma de chuva de fogo e poder e incenso de Deus sobre a terra. Se você não pode fazer mais nada aqui na terra, ore. Se não te dão liberdade de fazer nada, ore. Se não te deixam pregar, ore. Não te deixem ir para o campo de missões, ore. Porque quando a resposta da tua oração ser derramada sobre a terra, não tem demônio, não tem inferno, não tem diabo, não tem poder de praga, e existe as famílias. As suas mãos em vocês estejam em pé.
quem ele está orando. Hoje é o primeiro dia desse trabalho. Se prepare, porque Deus vai fazer um terremoto espiritual aqui para a glória do seu nome. Eu sou profeta de Deus na terra. Escreva um dia e hora que o Senhor me ordena falar isso neste santo. O anjo do Senhor já está em pé recebendo a tua oração.